Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos mais uma vez juntos para continuar 1 Reis capítulo 16. A Bíblia diz que Zinri, aquele que mata Elá, filho de Baasa, cumprindo toda a profecia de Jeú, esse era terrivelmente assassino. Não abriu mão de retirar a própria vida, Quando verifica que está cercado, que a cidade era tomada. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 16, diz, lá no versículo 18, e sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Versículo 19 e 20 terminam de forma horrível a vida dele, narrando o seguinte: por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo pecar Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri, a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E aí o que acontece? Bem, agora vamos para a próxima dinastia, a quarta dinastia. Sobe no poder, e sobe ao poder, um homem terrível, e talvez o pior de todos. O nome dele era Onri. E a palavra de Deus começa a falar sobre ele a partir do versículo 21 em diante, que diz assim: então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, de nome de Semer, dono do monte. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto aos mais, os atos de Onri e ao que fez, e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E adivinha quem sobe ao poder? Sim, Acabe. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, irmãos, nós temos o epítome do mal. Sim, o mal chegando à sua mais alta qualificação, Temos aqui mais um rei em nossa longa lista dos reis ali no Reino do Norte. E esse nome agora, com certeza, um dos piores de todos. Alguns autores dizem que ele é o pior, mas Onri com certeza. Não sei se supera seu filho Acabe. Talvez sim, talvez não. Quem sabe, semana que vem, podemos retirar essa dúvida. O certo é que, se Elá era um bêbado, filho de Baasa, que destruiu a primeira das grandes gerações de reis ali em Israel, que você tem que se lembrar, tudo começa com Jeroboão e seu filho Nabate. Baasa foi lá e o matou, e reine depois seu filho Elá reina. Se Elá era um bêbado e foi morto por Zinri, assassino clássico e suicida, então Onri era a personificação do mal. Sim, a personificação do mal. O fato de Onri ter seguido Zinri em uma sucessão tão rápida, se você parar e pensar, é um sinal absolutamente evidente de que as coisas estavam indo de mal a pior no Reino do Norte.
Lá no Reino do Sul, em Judá, tudo estava em paz, sob o sábio reinado de Asa, que continuou a reinar década após década. Mas em Israel houve uma rápida sucessão de reis, de regentes. Se você pensar comigo, outro sinal de caos, ele vai ocorrer quando o reino está dividido. E é exatamente isso que o texto nos relata, né? Porque após a morte de Zinri, quem é que volta da guerra lá contra os filisteus? Onri. Agora, quando Onri volta, ele é o principal general. Só que o povo de Israel, das 10 tribos, segundo o versículo de número 21, ele se divide entre 2 partidos. Metade estava do lado de Onri, para o fazer rei, e surge um novo nome agora. A outra metade estava do lado de Tibni, filho de Ginate, para também fazer rei. Há uma guerra civil entre eles. Essas facções rivais matam-se durante anos. Só que Onri estava disposto a simplesmente chegar ao trono. E vendo que chegou o momento dele, o povo que acompanhava Onri, excepcional general, prevalece contra todo o povo que acompanhava o outro general, Tibni, filho de Ginate. Tibni morre, passa a reinar Onri, e isso ocorre exatamente no 31º ano de Asa, rei de Judá. Onri começa a reinar sobre Israel e reina 12 anos. Em Tirza, ele reina 6 anos. E aí ele, obviamente, constrói a nova capital. Resultado do suicídio, né, de Zinri, ali em Samaria, e ali ele edifica o seu nome. Vamos lá. Do ponto de vista humano, Onri era um grande homem. Se você parar e pensar, ele tem as características de um grande líder, um líder forte, um líder que foi ungido pelo próprio povo, aclamação popular. Era realmente um período de instabilidade política e militar, e ele, pelo menos, foi capaz de unificar o reino e estabelecer paz, né? Então o reino do norte está agora em paz e ele começa a dinastia dele. Ele era um sucesso político. Espiritualmente é que era absolutamente condenável, mas um sucesso político. E após as guerras, as lutas, principalmente com Tibni, ele consolida o seu poder. E aí Onri lança uma campanha bem sucedida para construir uma nova capital. Uma nova capital. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler, diz que de Semer ele compra um monte de Samaria por 2 talentos de prata, fortifica, e a cidade que edificou sobre o monte se chamou Samaria. Por quê? Porque vem do nome Semer, que era o dono do monte. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, como nós lemos. Samaria era uma cidade que deveria competir com a capital que Davi tinha construído. Era uma cidade em cima do monte e foi comprada de um proprietário privado. Isso é muito interessante, né? Situada em um ponto estratégico, tal como Jerusalém, oferecia ampla visão e, obviamente, foi a grande capital do Reino do Norte, até ser destruída pelos assírios em 722. Onri se fez tudo isso pensando na história de Davi ou não, ninguém sabe. Mas as coincidências são muito grandes, né? Muito, muito grandes. Era também um grande general, vinha de uma grande guerra, aclamado pelo povo como rei, tal como Davi, constrói seu grande reino em cima de um grande monte,
como Davi, constrói uma grande capital, cima de fortificações que poderiam lhe dar, obviamente, muito, mas muito mesmo, de guarda e de proteção, tal como Davi, e uma nova capital, absolutamente longe de Tirsa, a antiga capital, e que agora levava o nome de Samaria. Se ele fez isso, como já lhe falei, pensando na história de Davi, numa rivalidade, ele foi estratégico e muito inteligente, né? Ele completa as maldades que Jeroboão começa, que Jeroboão, obviamente, trabalha no campo religioso. Ele agora trabalha no campo político, muito inteligente. O rei era um rei famoso, um homem que deixou, sim, a sua marca na história. Se você tivesse acesso aos documentos da antiga Síria, como os grandes livros nos relatam, eles falam sobre a terra de Onri. Isso é muito interessante porque quando você pega todas essas crônicas dos assírios, você vê que Onri é um homem de referência para os assírios. Tanto é que chamou muita atenção e os assírios vieram contra ele. A sua dinastia perdura por 3 gerações, né? Então vem Onri, depois seu filho, depois neto e bisneto. Agora, a mais fantástica de suas realizações materiais foi não somente toda aquela grande realização, mas foi o seu estratégico olhar para os povos do norte e o fato de se aliançar com os povos um pouco mais ao norte para garantir proteção. O que acontece quando o seu filho se casa com uma princesa dos reinos do norte. Mas isso nós veremos depois, obviamente, quando Jezabel ela se casa com o filho de Onri, Acabe. Obviamente que o seu sucesso como rei, como estrategista, como construtor, como homem inteligente, foi meramente material, porque Onri foi um fracasso espiritual e a Bíblia faz questão de deixar isso muito claro. A Bíblia diz de forma muito direta sobre os seus pecados. Voltemos para o texto, 1 Reis, capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim: fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quanto foram antes dele. Incrível, né? Quando a gente pensa que não tem como piorar, Jeroboão, aí depois o seu filho, né? Nabade, aí são destruídos, vem a segunda grande dinastia, que é Baasa, e seu filho é lá, são destruídos, depois vem Zirri, aí é destruído, aí vem Onri. A gente pensa, não dá para piorar. Pois é, a Bíblia diz que ele foi pior do que os seus antepassados e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que esse fizera pecar Israel, irritando o Senhor desde Israel com os seus ídolos. Quer dizer, a cada rei que Israel, ou seja, o reino norte tem, você tem alguém que vai aprofundando toda a nação na idolatria, no pecado, na malignidade, em tudo que Deus odiava, fazendo com que simplesmente o nome de Jeroboão fosse um nome tão grande quanto o de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Jeroboão, um homem segundo o coração do diabo. Exatamente isso. E a Bíblia diz de forma muito clara que Onri andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que esse fizera pecar Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 25 e 26, diz isso de forma clara. A Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre Onri, absolutamente nada. Ele foi ainda pior do que Jeroboão, se é
que isso era possível, irmãos. Na verdade, a essa altura da história, ele com certeza foi o pior rei que Israel já teve. Superado, obviamente, pelo seu filho, que veremos amanhã. É assim que muitas vezes as coisas ocorrem no mundo caído, tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito internacional, irmãos. Os reis do norte ainda estavam seguindo os mesmos passos da idolatria maligna de Jeroboão, cuja influência má perdurou durante gerações. Irmãos, as escolhas têm consequências, e quando se trata de pecado e justiça, as coisas não ficam simplesmente como estão. Separados da graça de Deus, tudo, absolutamente tudo, sempre vai de mal a pior, é um abismo puxando o outro. Vemos isso de forma muito clara na degeneração moral que ocorre exatamente um rei de Israel após o outro, um rei após o outro. E se você parar e pensar, também em nossos tempos. Olhando para os dias de hoje, dói em ver a raça humana inteira incapaz de crescer moralmente por conta própria. É incrível como o século XX demonstrou que nós somos absolutamente vis, irmãos. Eu me lembro perfeitamente que vários professores de história que eu já tive, eles diziam da grandiosidade dos feitos posteriores ao iluminismo, quando as nações se afastaram do que era retrógrado, da Bíblia, de Deus, de igreja, de liturgia, e aí o iluminismo nos fez crescer enquanto raça, o racionalismo nos fez alcançar fatos maravilhosos. E eu ouvindo e pensando, mas espera aí, nunca houve tanta morte como no século do iluminismo, nunca houve tanta maldade quanto no mundo gerado pelo iluminismo. O máximo que a ciência conseguiu produzir para a gente foram 2 guerras mundiais com número de mortes absolutamente terríveis. Se tem 2 fatos que acabam com qualquer esperança humana no tocante a iluminismo e racionalismo e grandiosidade da razão longe da presença de Deus, são as guerras mundiais. É incrível como o mundo, à medida que se afasta de Deus, vai caindo, e aqui no meio dos reis, você vê que uma geração gera outra pior do que a antecedente. Não adianta trocar, parece que está enraizado, né? Enraizado. Se você olhar para um rei, ele, humanamente, politicamente, ele é fantástico. Realizações terrestres fantásticas e extraordinárias que reconhecem Henri como grande estadista e construtor não faltam. Os assírios têm escritos sobre ele, mas Deus se preocupa muito mais. É com o caráter, com a alma, com o coração. Daddy Help Davis, em seu comentário, ele diz exatamente assim: o autor bíblico não está dizendo que ele não sabe das realizações de um rei. Ele somente está dizendo que elas não importam. Fantástico, né? E aí Davis, continuando o seu comentário, ele diz assim, através de uma pergunta: será que as paixões que motivam sua vida e os seus atos provocam mais do que um bocejo no céu? Não é verdade? É sério. É incrível. Fazendo a mesma pergunta de maneira diferente, para você que está me ouvindo hoje, você está vivendo por algo que realmente importa? Eu e você estamos tendo paixão pelo que é verdadeiro, pelo que é mais importante, que é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, pela vida com o próprio Deus, ou a gente está fazendo da vida uma construção que é absolutamente sem sentido e que com o tempo vai passar e que não vai gerar nada na eternidade a não ser
bocejos de Deus, de tédio, absoluto tédio. Irmãos, Henri, se você pesquisar, ele foi fantástico. Nós vamos estudar nas quartas-feiras quem foi Henri, e você vai ficar assustado com esse homem. Mas a palavra de Deus não se interessa por absolutamente nada disso. A Bíblia simplesmente olha para ele e diz: você espiritualmente foi uma decepção. Você foi uma decepção, você foi um tédio, você foi um nada. E é incrível como cada rei que assume o trono, ele reina por um período que Deus lhe dá a chance de realizar alguma coisa, exceto Zinri, né, que foi 7 dias. Mas Deus sabe por que não precisou mais do que esse tempo, né? Vamos ser convenientes. E o máximo que se tem é, olha, foi horrível. Dormiu, passou o tempo, adormeceu, foi enterrado com seus pais, e o mais sobre eles está, não aqui na Bíblia, mas num livro paralelo de história dos reis, ou de Judá, ou de Israel. Interessante, né? Interessante. Quando você para e pensa nisso, você vê que a vida humana diante de Deus é um nada. Nós somos um nada, irmãos. E entra rei, sai rei, entra dia, sai dia, entra ano, sai ano. Um sobe ao trono, o outro desce do trono. Deus está no comando de absolutamente tudo. E incrível, né? Israel teve um rei pior que o outro. E quando finalmente teve a chance de ter e reconhecer o grande rei, ele, o Senhor Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sério, os seus não o receberam. Incrível, né? É doloroso, mas a bondade de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que depois de esse povo inteiro ter passado pela mão dos piores homens possíveis, Deus, por amor, ainda manda seu filho para que eles entendam o que é um verdadeiro rei, um grande rei. E eles não o reconhecem, eles não entendem, eles têm noções absolutamente erradas sobre reino, sobre rei e sobre vida eterna. Quanto aos reis de Israel, você vê que a narrativa bíblica sempre fala a mesma coisa. Homens pecadores que repetem os pecados e a maldade dos seus antecessores e vão simplesmente se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando no mal, sem dele sair. Enquanto isso, no Reino do Sul, está Asa lutando pela reforma, lutando para trazer simplesmente toda a grandiosidade das bênçãos de Deus, o culto, o sacerdócio, o trabalho divino. E no Reino do Norte, reino sobe, reino desce, reino sobe, reino desce. Mas pelo menos com o Rio agora, eles têm uma capital a se alegrar. Se Jerusalém está em cima de um monte, sim, Samaria também está em cima de um monte. Se a capital Jerusalém era linda, você acha que um rei fez algo menos expressivo ali no Reino do Norte? Se havia motivos para que o povo simplesmente se alegrasse com o nome Jerusalém, com certeza no Reino do Norte havia motivo para se alegrar com o nome Samaria. Mas nada além disso. Não havia em Samaria o que havia em Jerusalém. Não havia em Samaria o templo do Senhor. Não havia em Samaria o que havia em Jerusalém. Não havia em Samaria os sacerdotes do Deus vivo. Não havia em Samaria aquilo que em Jerusalém tinha, que era o sumo sacerdote, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Não havia em Samaria o que em Jerusalém se possuía,
que era literalmente a glória do Senhor se manifestando, a graça do Senhor se manifestando. Não havia em Samaria aquilo que em Jerusalém tinha, o nome do Senhor e da cidade do seu Deus. Bem, parece que materialmente o Reino do Norte está crescendo. Parece que materialmente o Reino do Norte está se tornando cada vez mais forte. Parece que pela primeira vez uma dinastia alcança simplesmente gente que as outras não alcançavam. Você verá que Henri tem a felicidade de ter não só seu filho depois o sucedendo, mas também seu neto. É uma dinastia muito forte, mas não passa disso. Infelizmente, não passa disso, porque em Samaria não há o que há em Jerusalém. Uma dinastia única, aonde em razão do amor de Deus, por alguém que lhe era servo de todo o seu coração e tinha um coração absolutamente inclinado a ele, chamado Davi, nunca deixou de haver uma lâmpada em Israel. E no devido tempo, quando veio o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, sim, Davi teve eternamente alguém sentado no trono. Muito bem, eu sou o pastor Gedeon Júnior e agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado. Vá agora trabalhar, vá descansar, vá comer, vá beber, vá se alegrar, não se esquecendo da graça de Deus e do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar a sua palavra. Agradeço a você pela oportunidade de estarmos juntos. Agradeço minha pastora presidente Loide Ramos por todo o apoio e o ministério pela confiança. Então, um grande beijo. Hoje à noite, sim, quarta-feira, nós temos um encontro marcado. Nós vamos estudar toda essa questão dos reis de Israel, mas pela parte histórica, sociológica, política. E aí a palavra de Deus toma significados maravilhosos e grandes. Podemos entender cada vez mais a palavra do Senhor. Então, se você está me ouvindo, ainda há tempo de, nesta quarta-feira, estarmos juntos, eu te convido, esteja comigo hoje à noite, sim, juntinhos na igreja, para podermos estudar a palavra do Senhor. Não podendo estar, temos através do YouTube a transmissão direta de todo o estudo bíblico. Então, um grande beijo no seu coração e a paz do Senhor.